Vamos continuar falando aqui das nossas angiospermas, tá? Bom, nós vimos na aula de ontem que as angiospermas são os vegetais mais completos, né? Porque eles possuem raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes. As gimnospermas possuíam apenas as sementes como característica evolutiva, e agora a gente tem as angiospermas também com sementes, porém flores e frutos. As flores vão ser os organismos responsáveis pela reprodução dessas plantinhas, tá? Bom, na verdade, então, só relembrando, né, a definição da palavra angiosperma, que vem do grego angios, significa bolsa, e esperma, que significa semente, ou seja, né, o fruto, na verdade, é uma bolsa para a semente. Gimnos significava nu, então sementes nuas, não tinham frutos, tá? Bom, as plantas com frutos vivem em quase todos os habitats do planeta, tá? E tem mais de 250 mil espécies de angiospermas já catalogadas. Eu tô pegando aqui o resumo da própria apostila, tá bom? Da página 35, que tá super bacana, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho das cotilédones. O que são cotilédones, tá? Cotilédones são as primeiras folhinhas que emergem das sementes quando elas germinam. E existem dois tipos de plantas, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Para que servem as cotilédones? Elas servem como uma reserva de nutrientes quando a planta começa a se desenvolver, que ela ainda está germinando e ainda não faz fotossíntese. Então, ela é uma folhinha até um pouco mais grossinha, tá? Parece a folha de uma suculenta, tá? Mas não vamos confundir, tá? Mas ela é um pouquinho mais fofinha. Por quê? Porque ela tem reserva de nutrientes para plantinha que vai estar se desenvolvendo. Então, dando continuidade aqui, ó. Na página 36, a gente consegue ver agora as diferenças entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Monocotiledôneas são aquelas que são desenvolvidas com apenas um cotilédone, e as dicotiledôneas com 2 cotilédones. Então, aqui tem o embrião de uma monocotiledônea e o de uma dicotiledônea, tá? Dividida em 2 partes, certo? Aqui a gente pode ver um milho, por exemplo, é uma monocotiledônea. Tem diferenças estruturais também do tipo de folha. A folha da monocotiledônea, ela tem nervuras paralelas, ou seja, ela tem risquinhos aqui, ó, que são retos, são paralelos. Enquanto que as folhinhas das dicotiledôneas, elas têm nervuras ramificadas, tá? A raiz, também tem diferença na raiz. A raiz das monocotiledôneas, elas são fasciculadas. É como se fossem várias raízes que surgissem, todas mais ou menos do mesmo tamanho. A raiz das dicotiledôneas, elas são axiais, ou seja, é a raiz pivotante que a gente fala. A gente tem uma raiz mais firme e mais grossa aqui no meio, e dela partem alguns ramos secundários para ajudar na fixação, tá? Essa daqui parece uma cabeleira, né? A gente até chama de raiz cabeleira. E outra coisa, tá? Outra diferença entre as mono e as dicotiledôneas são em relação às flores, tá? A flor de uma monocotiledônea, ela tem 3 elementos em cada verticílio, ou ela tem múltiplos de 3. Então, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas. Enquanto que as dicotiledôneas, elas têm 2, 4 ou até 5 elementos em cada flor. Então, na verdade, a gente pode contar as pétalas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 são números pares, tá? Aqui, múltiplos de 3. A reprodução. Vou falar um pouquinho agora da reprodução, tá? A reprodução das angiospermas assemelha ao das gimnos, porém, os elementos reprodutores das angiospermas são as flores e não os estróbilos. Então, você lembra da pinha? Que a pinha era um estróbilo, né? Era aquele estróbilo que fazia a reprodução das gimnospermas, certo? E o pinhão era a semente que se desenvolvia, mas não tinha fruto, era uma semente nua. Aqui, as flores, elas vão funcionar como estruturas reprodutoras, tá?
As flores são dotadas de nectários, são vistosas, coloridas, possuem aroma, tá? Os nectários são glândulas que secretam o néctar, que é produzido para atrair insetos, aves, morcegos, que ajudam também na polinização, ou seja, no espalhamento dos grãos de pólen para que ocorra a fecundação, tá? Então, não é apenas pela ação do vento, como nas gimnospermas. Aqui a gente tem a ajuda de insetos, de animais, principalmente os insetos, para fazer essa polinização, ok? Quanto ao sexo das plantinhas, tá? As flores, elas podem ser tanto hermafroditas, ou seja, apresentar o aparelho reprodutor feminino e masculino na mesma flor, que é no caso da maioria das flores. Lembrando que o gineceu é a parte feminina da flor, enquanto que o androceu é a parte masculina da flor, tá? Podem ter também as plantas que só possuem um tipo de sexo. E aí a gente tem, por exemplo, o mamão macho, o mamão fêmea, tá? Porque uma vai ter um gineceu e a outra vai ter o androceu, tá? Aí a gente tem como exemplos aqui, ó, né, que ele citou, flor feminina do mamoeiro, flor masculina do mamoeiro, flor masculina do kiwi, tá? Estrutura das flores. Se você examinar uma flor com os dois sexos, ou seja, uma flor que é hermafrodita, você vai ver que ela é composta por 4 conjuntos de folhas modificadas, os verticilos, que eu tinha falado aqui anteriormente, tá? Aqui os verticilos na estrutura das flores das angiospermas. Então, a gente tem aqui uma estrutura chamada cálice, que parece uma folha, geralmente é verde, que é aquilo que dá a sustentação das pétalas, tá? É aquela parte de baixo da flor que sustenta a pétala, que é verde, e é formado pelas sépalas, tá? A corola. Internamente, as sépalas verdes encontram as pétalas coloridas. Essas cores servem para atrair animais, tá? O androceu, que é o órgão reprodutor masculino, que ele possui longos e finos estames, e nas pontas ficam as anteras, que são cheias de grãos de pólen. O gineceu, que é o sistema reprodutor feminino, constituído pelos carpelos, no qual se encontram os óvulos, que contém as células sexuais femininas, tá? As coroas de sépalas e pétalas, assim como o gineceu e o androceu, são chamados de verticilos florais. Os 4 verticilos das flores, que são cálice, corola, androceu e gineceu, ficam presos a uma mesma base chamada receptáculo. Então, aqui na página 38, você tem uma estrutura de um desenho muito semelhante aquele desenho que eu fiz lá no começo do módulo, tá? Então, aqui está sendo mostrado para você, ó, o androceu, os estames, né? Com as anteras, onde tem os grãos de pólen, os filamentos, tá? O carpelo, que é o gineceu, onde você tem o estigma, o estilete e o ovário. E aí, quando o pólen que sai daqui de uma antera, de uma flor, encontra o estigma de outra flor, ele vai passar por uma aberturinha aqui, que é chamada de tubo polínico, tá? Encontrando aqui o ovário, os óvulos que tem dentro do ovário aqui da planta, vai acontecer a reprodução, tá? Então, aqui nesse pedacinho, tá pedindo para você citar as diferenças entre as flores das gímenos e das angiospermas. E como você explicaria, né, a origem de um fruto. A gente ainda não falou dos frutos, aqui ele está perguntando como que você explicaria isso. Então, na verdade, o que você já pode anotar aí, ó, os frutos, eles são ovários desenvolvidos, tá? É um ovário que desenvolveu, a gente chama isso de fruto, o ovário, essa parte aqui da flor, tá? Ovários, pétalas e sépalas são estruturas que só aparecem nas angiospermas, ok? Nas gimnospermas a gente não tem essas estruturas.
Então, vale ressaltar. Agora eu vou gravar um outro videozinho falando um pouquinho melhor sobre a fecundação.